Boa noite, pessoal. Vamos iniciar nossa aula de hoje, Programação Web Design 2. E hoje, eu, dando sequência à última aula, onde nós fizemos uma revisão, né, do período passado, em cima do projeto que a gente trabalhou, de todas aquelas ferramentas. Hoje, como eu havia comentado com vocês, eu vou fornecer um embasamento teórico bem consistente, inicialmente, para nós iniciarmos nosso trabalho com bancos de dados. Tá? Então, a gente vai falar dos assuntos, principalmente de assuntos relacionados à conexão com o banco de dados, persistência. A gente vai ver como é que a gente trabalha com banco de dados utilizando esse framework Spring, Java para Web, que é o que a gente está trabalhando. Tá? Então, a gente tem muita coisa, inclusive eu vou entrar na prática aqui também, vou mostrar para vocês, a gente vai acessar o nosso banco de dados. Nessa disciplina, a gente está trabalhando com MySQL, tá? Então, tem bastante coisa para a gente ver aqui hoje, tá? E como eu já havia comentado com vocês, esse período a gente vai ser bem prático, então, depois dessa aula, na próxima aula, provavelmente a gente já vai fazer um trabalho aí no nosso laboratório, onde a gente vai criar esse projeto, colocá-lo para funcionar, e a gente vai criar um projeto a título de exercício em paralelo, tá? Então, vamos lá, vamos iniciar, vamos começar com... Aliás, deixa eu mostrar para vocês aqui, né, só dar uma recapitulada aqui. Eu já estou aqui com o Eclipse aberto, tá? Inclusive, o nosso projeto Stock, ele já está aberto aqui, ele inclusive já foi iniciado, o nosso servidor aqui, olha, já foi iniciado, tá? Então, a gente tem aqui informação na console, de que o servidor está iniciado, inclusive, eu já fiz aqui uma requisição, e aqui apareceram algumas mensagens que eu até comentei na aula passada, mas hoje vai ficar muito mais claro para vocês. Tá? E eu vou abrir de uma vez aqui uma ferramenta que a gente vai trabalhar, que vocês vão conhecer na aula de hoje, chamada Workbench, ou MySQL Workbench, tá? Então, vou abri-la aqui para vocês verem. Essa aqui vai ser a ferramenta que nós vamos utilizar para trabalharmos com o nosso banco de dados utilizado no projeto. Tá? Então, vocês, em paralelo, estão tendo uma disciplina de banco de dados, então vai ser muito bacana, porque aí isso aqui vai ser uma forma de você estar praticando todos os conceitos que vocês estão aprendendo lá. Bom, agora eu acho que voltou, né? Beleza, obrigado, gente. Então, eu vou pedir para vocês ficarem, continuarem atentos aí a essa questão do som, que realmente esse som, eu não sei por que motivo, ele costuma desaparecer, eu tenho que ir lá na configuração e mexer, tá? Mas está tudo normalizado aqui. Fiquem atentos, se de repente parar de novo, vocês me dão um toque. Muito bem, mas o fato é o seguinte, olha, eu estou aqui com o Workbench aberto, e aí a minha tabela principal aqui é a tabela de produto, esse banco estoque. Então, quando eu estou achando que tem alguma coisa a ver com esse software que eu estou usando aqui, ó. Porque quando eu alterno para ele, é que está dando esse problema. E continua o som? Tá continuando o som aí? Normal? É estranho. Então, olha, eu executo aqui, ó. Quando eu executei, como é que é? Tá funcionando normal? Legal. Então, quando eu executo essa instrução SQL aqui, ó, select asterisco from stock.produto, ponto e vírgula, ele vai e lista
os registros da tabela de produto aqui embaixo. Tá? Então, essa ferramenta aqui a gente vai trabalhar nesse período. Bem interessante. E o banco de dados, que ela está interagindo, é o MySQL. Tá? Beleza, eu vou deixar essa ferramenta aqui aberta, que depois a gente vai voltar a falar mais sobre ela. Tá? Então, vamos voltar aqui. Beleza, tudo ok? Agora eu vou abrir aqui minha apresentação inicial. Vamos começar falando sobre JPA, que significa Java Persistent API. Opa, tem algum aluno aí que está chegando? Deixa eu autorizar aqui. É a Claudineia. Olá, Claudineia, seja bem-vinda aí. Bom, então, voltando aqui, quando se trata, pessoal, esse vai ser um termo muito comum, que normalmente é utilizado pela comunidade, que é o termo persistência. Então, quando você ouvir alguém falando de persistência, você já pode associar banco de dados. Tá? Algo relacionado a banco de dados, atualização, gravação, inclusão, alteração. Tá? Persistência diz respeito a isso. Então, a gente vai conhecer uma API. A gente já tem falado muito sobre API, né, aqui durante o curso. E essa interface vai nos permitir interagir com o nosso banco de dados de uma forma muito bacana. E isso aqui, existe uma comunidade muito forte que trabalha com Hibernate, tá? Vai ser bem interessante. Então, a gente vai começar a ver agora o que seria esse JPA e o Hibernate. Então, vamos lá. Para o desenvolvimento do projeto, que é o projeto que a gente está trabalhando, será utilizado, será utilizado, tem um errinho de português aqui, será utilizado o JPA e o Hibernate. O que é o JPA? É a especificação oficial que descreve como deve ser o comportamento dos frameworks de persistência Java. Por exemplo, a gente está usando o Spring, que é o nosso framework, né? Então, ele vai fazer uma interação, o JPA, com o Spring, que é o framework Java que a gente está utilizando para desenvolver. O JPA é um projeto com várias interfaces. E o Hibernate é um framework que implementa essas interfaces. Então, são coisas independentes, mas que trabalham de forma conjunta. O JPA com o Hibernate. Então, o JPA oferece interfaces e o Hibernate implementa essas interfaces. A gente vai ver como é que isso funciona. Tá? E o Hibernate, como eu digo aqui, é de fato quem a gente vai botar a mão na massa. Ele é muito utilizado pela comunidade, como eu já falei, ele tem uma ótima documentação, existem inúmeros fóruns que vocês encontram na internet. É uma excelente ferramenta, pessoal, em termos assim em termos profissionais, falando profissionalmente, tá? Ele é muito conhecido também como ORM. Esse termo também é muito utilizado quando você trabalha com banco de dados. E o que seria um ORM, um Framework ORM? Significa mapeamento objeto relacional. É por meio de ORM, pessoal, que a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer uma recapitulação aqui. Nas nossas aulas, o que a gente tem feito? A gente tem criado um formulário para entrada de dados, ok? Tudo bem? Lembra aquele formulário de produtos? A gente cria um formulário. A gente cria uma classe, por exemplo, eu criei um formulário para cadastramento de produto. Beleza. Eu crio uma classe produto e essa minha classe, eu mostrei para vocês que ela fica integrada com os componentes do formulário, lembram-se? A gente define os campinhos do formulário e eles ficam ligados às propriedades da minha classe. Lembra? Quando eu crio um objeto produto, eu tenho lá, por exemplo, o SKU, que é um campo, né? Lá do meu objeto, da minha classe. Esse SKU, ele fica ligado ao meu name
referente à caixinha de texto que o cara digita, lembra? Eu faço esses sincronismos, lembra disso? Então, tenta imaginar agora que esse mesmo sincronismo a gente vai fazer com o banco de dados. Então, imagina que eu criei uma tabela de banco de dados, onde eu tenho lá o SKU, que seria um código, o nome do produto e a descrição mais detalhada do produto. Imagina que só tem esses 3 campos. Lá no meu formulário, eu teria 3 caixinhas de texto, né? Para o cara poder digitar, ok? Lá na minha classe, eu teria 3 propriedades, ok? Referentes ao SKU, ao nome e à descrição, correto? E lá na minha tabela de banco de dados, que é onde a gente vai chegar, eu vou ter os 3 campos. Então eu consigo sincronizar tudo por meio do ORM. É por isso que ele é chamado de mapeamento. É um mapeamento objeto relacional, ou seja, eu estou mapeando o meu objeto, que é a instância de uma classe, quer dizer, é aquele produto que instancia, que é instanciado da classe produto, tá? Ele fica associado à minha tabela. Por isso que é chamado de relacional, porque esse nosso banco aqui é um banco de dados relacional. Ok? A ideia principal é essa. A gente vai destrinchar isso aí, tá ok? Pegaram assim mais ou menos a ideia? Então vamos em frente. Aí eu apresentei aqui uma definição que eu peguei lá da Wikipedia, né? É uma técnica de desenvolvimento que utiliza programação orientada a objetos, atuando na atualização de dados em bancos de dados relacionais. A gente trabalha com bancos de dados relacionais. O MySQL é um banco de dados relacional. Tá? O Firebird, que a gente vai utilizar, ele também é um banco de dados. O Firebird não. O Postgre, que a gente vai utilizar. Muito embora o Firebird também seja relacional. Tá? O Postgre é relacional, a gente vai trabalhar com ele também. As tabelas do banco de dados são representadas por meio de classes. Os registros de cada tabela são representados como instâncias das classes correspondentes, ou seja, os objetos. Com essa técnica, o programador não precisa se preocupar com os comandos da linguagem SQL. Ele utiliza uma interface de programação muito simples que faz todo o trabalho de persistência. Então, a ferramenta, ela me orienta, ela me fornece, digamos, métodos que vão substituir os meus comandos SQL. Essa é a ideia que a gente vai conhecer na prática. Então vamos lá. Vamos entender aqui esse mapeamento aqui, olha só. Aqui eu tenho uma classe produto, tá? O som tá legal aí? Tá ok? Ok, né? Então aqui eu tenho a classe produto, tá? Vocês conseguem visualizar aqui, ó, a classe produto. Aqui eu já estou utilizando algumas anotações provenientes do quê? Do Javax persistência. Tá? Então aqui, por exemplo, eu estou usando aqui uma anotação chamada entity. Por quê? Porque eu estou dizendo que essa minha classe produto está associada a uma table, que é uma tabela do banco de dados, de produto. Então, esse produto, entre aspas, aqui é o nome da minha tabela no banco de dados. E esse class produto é o nome da minha classe. Eu aqui é que faço essa relação entre os dois, perceberam? Esse entity aqui, ó, vocês têm uma ideia que vocês já viram modelagem de dados, né? Eu que represento uma entidade. Essa minha tabela de produto é uma entidade. Tá certo? Então isso aqui é só para vocês terem uma ideia, olha. O que que acontece? Essa minha classe, aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui um código e tenho um SKU, que aparece aqui na minha tela. Observem que aqui do lado, olha, eu tenho uma tabelinha de produto. Então, com o Hibernate, nós conseguimos transformar uma classe, que é essa classe produto, em uma tabela. Então, a minha classe produto vai estar associada à minha tabela produto do banco de dados. Essa é a ideia. E olhem só. Um objeto corresponde a uma linha da minha tabela, ou seja, um registro. Então, por exemplo, essa primeira linha aqui, ó, backs. A segunda linha,
que eu tenho por malte, digamos que seja o nome de uma cerveja, Beck's, seja uma tabela de bebidas. Então eu tenho aqui Beck's por malte. Observem, eu tenho o SKU, tem o nome e tem a descrição. Olha, isso aqui, cada linha representa uma tupla lá da minha tabela de banco de dados, é um registro da minha tabela de banco de dados, que corresponde a um objeto. Cada objeto vai ser um registro da minha tabela. Cara, essa é a ideia principal. O que a gente vai fazer agora é destrinchar isso aí, tá? Vamos lá. E também o inverso. Com o Hibernate, nós conseguimos transformar uma tabela em uma classe. Uma linha da tabela em um objeto, tá? É basicamente isso. Então, cara, é por isso que aqui a gente chama isso de orientação a objeto. A gente trabalha basicamente com tudo orientado a objeto. Para criar as tabelas, existe uma ferramenta que é muito interessante, que é chamada de Flyway. Uma ferramenta que é utilizada para o Eclipse. Então, assim, eu não vou focar muito na ferramenta, no Flyway. Ele é bacana e tal. Vou explicar para vocês como é que ele é, como é que ele funciona, mas eu não vou gastar muitas fichas com ele. Por quê? Porque isso aqui se você estiver lá na empresa. É mais ou menos assim, eu criei um banco de dados. O Flyway, ele funciona como uma documentação. Então, toda a manutenção que eu faço, aí eu criei uma segunda tabela para o meu banco. Aí eu faço utilizando o Fly. O Fly, ele registra tudo, ele cria, tipo assim, uma tabela onde eu tenho um histórico de todas as alterações no meu banco de dados. Tá? Ou seja, ele é dispensável, ele não é necessário, ele ajuda, por quê? Porque ele facilita a parte de documentação. Tá? Muito bem, então essa foi a primeira parte. Agora vamos para a segunda. Agora, dando sequência, a gente vai falar sobre o JPA Criteria e JPQL, ok? Deixa eu ver aqui, ó, tá todo mundo ligado, né? Tá tudo ok, tudo certinho. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Olha só, são duas coisas, o JPA Criteria e o JPQL. Vamos entender o que vem a ser esses dois recursos que nós utilizamos nesse nosso contexto de persistência de dados. Então vamos lá. Vamos começar pelo JPQL. Quando você olha para esse nome JPQL, eu não sei qual. Agora voltou. Beleza? Ok, pessoal? Não perdi muito, não, né? Vocês já me chamaram aí, né? Vocês já mencionaram aí, né? Vamos lá. Estamos de volta. Vamos imaginar, pessoal, o seguinte. Eliel, você criou uma tabela no seu banco de dados. Para você criar, você tem que usar um comando SQL. Seria um comando create table, certo?
Para você apagar essa tabela, você tem que usar um drop table, um outro comando. Para você alterar a estrutura dessa tabela, você tem que usar um comando chamado alter table. Esses comandos são comandos ligados à definição de dados, você altera a estrutura da tabela. Agora, você criou a tabela, você quer inserir dados lá dentro, você criou uma tabela de produto, você quer inserir um produto, você vai usar um outro comando, só que um comando chamado insert. Não é mais um comando de definição de dados, agora já é um comando de manipulação de dados. É por isso que no SQL você conhece uma estrutura chamada DML, que é ou melhor, DDL, que é o Data Definition Language, linguagem de definição de dados. E você aprende também o DML, que é a linguagem de manipulação de dados. Para manipulação de dados, você vai aprender o insert, para inserir, o update, para alterar, delete, para apagar, e o select, para consultar. Ok? Beleza. Isso é SQL, cara. Isso é SQL. É o que você aprende lá na disciplina de banco de dados, é o que você vive no dia a dia, para você fazer Aqui, por exemplo, naquela ferramentinha que eu mostrei para vocês, a gente usa SQL. Tá? Agora, vamos para o nosso desenvolvimento. Eu não preciso usar SQL. Eu posso, por exemplo, usar... Agora eu vou alternar aqui, pessoal, vocês fiquem ligados aí se o som vai permanecer, tá? Aqui, eu não preciso usar SQL. Aqui eu posso usar o JPQL, que é parecido com SQL. Olha só. O que é JPQL? A Java Persistence Query Language. JPQL é utilizada para pesquisas no banco de dados, BD, como também atualizações e exclusões, independente do gerenciador de banco de dados a ser utilizado. Então, o que foi criado, na verdade? Foi criada uma linguagem Java para persistência de dados. É uma linguagem que você não precisa mais do SQL. Você vai trabalhar com JPQL. E detalhe, pessoal, detalhe. Uma coisa importante aqui, ó. Quando você trabalha com banco de dados MySQL, ele é chamado de gerenciador de banco de dados. Um outro banco de dados chamado Oracle é um outro gerenciador de banco de dados. São gerenciadores de bancos de dados diferentes. Eles são relacionais, tá? Mas são diferentes. Pode ser que o SQL do Oracle tenha um recurso que não tenha no MySQL, entendeu? E, de fato, o Oracle, como um dos melhores bancos de dados do mundo, ele tem muito recurso, coisas que o MySQL não tem. O JPQL, cara, ele consegue ter uma visão de ambos, entendeu? Ele consegue padronizar ambos, tá? Assim, você, assim, vou dar uma opinião muito particular minha, tá? Tem muito recurso que, por exemplo, o Oracle utiliza, como triggers, coisas bem específicas de banco, que eu não acho assim conveniente para uma software house, por exemplo. Por quê? Porque hoje, Eliel, você está desenvolvendo um aplicativo, digamos, para uma determinada igreja, certo? Aquela igreja vai usar o banco de dados MySQL. Aí uma outra igreja resolve contratar o seu software. Só que os caras lá têm mais dinheiro. Ó, aqui a gente vai trabalhar com Oracle, certo? Cara, o interessante é você criar uma aplicação híbrida, entendeu? Que não fique específica ao banco, porque senão, quando você for pegar e implantar aquele seu sistema lá na outra igreja, você tem que mudar o seu sistema. Você tem que fazer umas adaptações. Sendo que se você fizesse uma coisa padronizada, o que está funcionando aqui no MySQL vai funcionar para o Oracle, entendeu? Você não tem essa customização para fazer, entendeu? Então, é por isso que eu acho que não é interessante entrar muito nessas questões de banco, exceto se for uma empresa dedicada. Por exemplo, uma hipótese, tá? CSN. A CSN tem uma equipe que desenvolve sistema para ela. Pô, os caras desenvolvem para a CSN, não tem interesse em comercializar. Pô, então eu vou usar todos os recursos do meu banco de dados. Eu não tenho interesse comercial, entendeu? Eu quero atender a minha empresa. Entendeu a ideia?
E o JPQL, ele cai como uma luva nisso aí. Por quê? Porque ele consegue padronizar, tá? Então, olha, o JPQL abstrai eventuais diferenças que um tradicional SQL pode ter de um banco de dados para outro. Acho que essa frase resumiu tudo que eu quis dizer, não é isso? Ele abstrai isso, né? Ok, pessoal? Bom, o interessante é que o JPQL trabalha com objetos. Então, por exemplo, olha só. É porque vocês ainda, como vocês não viram ainda o SQL, fica difícil de eu mostrar para vocês as diferenças, né? Mas quando vocês aprenderem lá, vocês vão perceber. Aqui, por exemplo, olha só. Essa instrução é uma instrução de consulta. Eu estou dizendo o seguinte, olha, selecione C a partir de produto. Estou querendo dizer o seguinte, ó, eu aqui estou criando um objeto C a partir da minha classe produto. E aí eu vou pesquisar lá desse meu objeto produto, que vai representar o quê? A minha tabela de banco de dados, o campo SKU cujo código seja igual a AA111, certo? Olha só, eu vou alternar, que tá vendo essa instrução aqui, ó? Eu vou fazer essa mesma instrução aqui em SQL para vocês verem, ó. Eu vou abrir aqui o meu gerenciador, aqui, ó. Olha só, deixa eu ver se eu consigo, ó. Vou aumentar aqui, ó, a fonte, olha só. Esse mesmo comando, olha, que eu fiz aqui, ó, eu vou fazer em SQL, tá? Então eu vou colocar assim, ó, select, aqui eu vou colocar asterisco para poder dizer que eu quero pegar todos os dados da tabela produto, from produto. Então quando eu executo essa linha aqui, ó, ele traz aqui todos os dados, ó. Mas eu tenho aqui um código SKU chamado AA1111. Então AA e 4 uns. Então eu posso colocar aqui o seguinte, ó, from eu já coloquei, vou colocar where SKU igual, abre aspas, a, opa, só dois, né? 1, 2, 3, 4. Observem que aqui embaixo ele estava achando 3 registros, que é o que eu tenho, que é a quantidade de registros que eu tenho na tabela. Quando eu executar isso aqui, olha só, ele só vai mostrar este, ó. Tá vendo? Ele só trouxe um. Por quê? Porque eu selecionei esse cara específico. Eu selecionei todos os registros da tabela produto, onde o SKU seja igual a isso. Agora, essa instrução, olha, em PQL ela é assim, ó. Tá vendo? Aqui eu crio um objeto C. Aqui, eu não crio esse objeto C. Tá? Então tem essas diferenças, tá? Ok? Então vamos continuar. Vamos ver aqui, tá tudo ok? O som tá legal? Vamos lá? Tudo bem, então vamos em frente. Aí eu criei um outro exemplo aqui, tá? Que eu não vou entrar em muitos detalhes, porque a gente vai gastar muita energia numa coisa que vocês têm que praticar primeiro, né? Para conhecer mais. Mas a ideia aqui é que eu tenho, por exemplo, uma tabela de cliente. Da mesma forma que eu tinha, que nós temos no nosso sistema uma tabela de produto, aqui eu tenho uma tabela de cliente. Então eu quero, a partir da tabela de cliente, eu tenho uma tabela relacionada a cliente, uma tabela de endereço cujo CEP é 27.280.000. Então ele vai me trazer todos os clientes que residem nesse CEP, tá? Vamos lá. Agora, a gente vai falar sobre o Hibernate Criteria. Eu estava falando do JPQL, lembra? Lá na primeira transparência? Ó, deixa eu voltar lá atrás, ó. Aqui, ó. JPA Criteria e JPQL. Eu comecei falando do JPQL, agora eu vou falar do Criteria. Então vamos avançar agora, Criteria. É o Hibernate Criteria. O Criteria é uma outra estratégia que a gente tem para podermos trabalhar com comandos que são semelhantes ao SQL, tá? Assim,
Eu acho muito bacana o Hibernate Criteria. Ele segue a mesma analogia do JPQL, no entanto, ele possui uma sintaxe própria, uma forma específica de escrever. O mesmo exemplo utilizado no slide 3, em JPQL, com o Hibernate Criteria, seria isso aqui, ó. Olha como é que ele funciona. Eu tenho que instanciar um objeto criteria, a partir da classe criteria, né? Eu defino qual é a seção que eu estou utilizando, qual é a classe que eu estou utilizando, eu adiciono uma restrição a essa minha consulta, e essa minha restrição vai ser exatamente o tipo de consulta que eu vou fazer. Tá certo? Se você quiser ligar baixinho aí, ô Eric, pode ligar baixinho, não tem problema não. Atrapalha não. Bom, muito bem, então vamos lá. Continuando aqui. Aqui, olha, tem um outro exemplo, né? Na verdade, é um comentário do exemplo anterior. Então, veja bem, ó, na primeira linha, cria-se um objeto chamado criteria, que é esse aqui, a partir do Entity Manager, tá? Que é o quê? É um gerenciador de entidades da seção do Hibernate, né? Porque aqui a gente trabalha com essa section aqui, ó, section. Passando a classe da qual desejas fazer a consulta. Qual a classe? A classe produto, ó. Produto.class. Né? Em seguida, adiciona-se uma restrição, que é exatamente o que? É o que eu quero pesquisar. Eu quero o quê? Eu quero selecionar quando o SKU for igual a AA1111. Tá? Vamos lá, vamos avançar. Eu vou avançar, pessoal, para não ficar cansativo, por quê? Porque isso é uma teoria, é uma base teórica muito boa, mas fica cansativo se a gente não tem uma prática. Né? Então eu vou acelerar mais aqui. Qual a gente vai utilizar? Qual criteria a gente vai utilizar? Do JPA ou do Hibernate? No curso, a gente vai utilizar o criteria do Hibernate, tá? Mais voltado para o Hibernate. Ele possui uma interface mais simples, a gente vai ver isso. Bom, aí a gente terminou essa parte, agora vamos para a seguinte, em frente. Agora começa a ficar mais interessante. Começa a ficar mais interessante. Porque agora eu vou falar de ORM, eu vou falar de mapeamento objeto relacional. É onde a gente vai aprender a ligar a nossa classe com a nossa tabela de banco de dados. Tá? Para que o JPA Hibernate consiga traduzir a nossa classe produto, que representa conceitualmente uma. Vou voltar aqui, agora está legal. Perdemos muita coisa? Acredito que não, né? Parou agora, né?
Então, olha só, voltando aqui. Essa minha classe produto, ela representa uma entidade lá no meu banco de dados, tá? E essa tabela produto, ou essa classe produto, ela representa uma tabela, ela representa uma entidade, conceitualmente falando. Bom, o que vocês aprenderam lá na modelagem de dados sobre entidade, Eliel? Você aprendeu que toda entidade, ela possui, por exemplo, um atributo identificador. Você tem que ter um código que não se repete, não é isso? Um ID, digamos assim. Não pode repetir. É uma característica de uma entidade, certo? Beleza. E uma coisa é uma entidade, a outra coisa é uma tabela. Então, essa minha tabela produto, ela é uma entidade e é uma tabela. Então, a classe produto representa essa entidade. A gente vai ver que eu posso ter uma tabela relacionamento, que não necessariamente é uma entidade, certo? Aí eu não colocaria essa notação entidade aqui. Ok? Por exemplo, eu tenho uma tabela, num contexto escolar, eu tenho uma tabela de alunos e eu tenho uma tabela de disciplina, duas entidades, certo? Eu tenho uma tabela de relacionamento de notas. Então, eu tenho aqui, ó, o aluno, na disciplina tal, ele tem uma nota. Então, essa tabela de notas não necessariamente é uma entidade, pode ser um relacionamento, certo? Muito bem. E aqui, só para finalizar o comentário, esse na linha 23 aqui, ó, esse ID, ele representa o seguinte, ele indica que esse meu campo código vai ser o identificador, vai ser o atributo identificador, perceberam? Como é que a gente liga todos os conceitos de banco de dados vêm para cá? Outra coisa, generated value, isso aqui vocês vão aprender agora no banco de dados. Eu estou definindo uma estratégia de geração automática de código, ou seja, o primeiro registro que eu inseri na tabela vai ser código 1, o segundo vai ser código 2, o terceiro vai ser código 3, entendeu? E assim sucessivamente. Essa estratégia que evita redundância, né? Ele assegura de que aquele atributo não vai ser corrompido, digamos assim. Eu não vou ter dois códigos com o mesmo número, certo? Beleza. Agora, olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Existe uma disciplina no curso chamada Engenharia de Software. Eu não sei, eu acho que vocês não tiveram ainda, né? Nessa disciplina Engenharia de Software, você aprende, entre outras coisas, alguns diagramas. E dentre esses diagramas, tem um que é o principal, que é o chamado diagrama de classe, que é isso aí que vocês estão vendo aí, ó, nessa telinha aí. Então, o que vocês aprenderam na modelagem de dados conceitual foi criar o que vocês aprenderam como um DER, um diagrama de entidade de relacionamento, né? Ou então um MER, um MER, modelo entidade de relacionamento. O que era aquilo? Eu representava graficamente o meu banco de dados, certo? Aqui é a mesma coisa. Só que aqui eu estou representando aquela mesma estrutura de dados por meio de classes. Pegou a ideia? Exatamente a mesma coisa, só que por meio de classes. Só que tem algumas coisas aqui que eu utilizo no meu diagrama, mas que não são tabelas. Por exemplo, deixa eu ver se aqui para frente eu tenho isso. Aqui, ó, essa parte aqui. Então, deixa eu voltar um pouquinho que eu vou chegar nesse ponto, tá? Só para comentar uma coisa aqui para vocês. Ó, esse aqui é o nosso diagrama completo. Aí eu digo para vocês o seguinte, existe uma ferramenta para você criar esses diagramas aqui, ó, chamada Asta. Essa ferramenta, ela passou a ser paga, só que eles têm um programa para acadêmico, eles têm um programa acadêmico. Se você tem um e-mail institucional, se você mandar um e-mail para o cara, esse cara ele te fornece uma licença como estudante, entendeu? Só para você estudar. Você tem tudo que o profissional tem, tá? Só que você
teoricamente não pode usar para efeito comercial, entendeu? Depois eu passo o contato desse representante para vocês. E aí, essa ferramentinha aqui, ó, muito legal, a Asta. Uma outra ferramenta também de modelagem de classes é o Magic Draw, eu acho muito interessante. Só que isso aqui já é pago, uma ferramenta também americana, só que ela é paga. E seria mais para vocês conhecerem mesmo, que existem várias alternativas de mercado, tá? Agora aqui eu quero focar com vocês em uma coisa, olha. Basicamente, o que a gente vai implementar no nosso projeto é isso aqui, ó. A gente tem uma tabela de produto, a gente tem uma tabela de estilo do produto. Se a gente for migrar isso aqui para um banco de dados, o Eric, Dilson, Eliel e Lucas. Lá no meu banco de dados eu vou ter uma tabela produto. Lá no meu banco de dados eu vou ter uma tabela estilo, tá? Sabor e origem não são tabelas. Dentro do meu contexto de classe, eles entram aqui como valores enumerados. Eles são muito parecidos com uma tabela de banco de dados, só que eles são considerados como enumerados. Qual a ideia? Vai ficar muito claro nesse nosso contexto aqui. Veja bem, vamos considerar um vinho, tá? Vamos imaginar que essa tabela aqui seja a tabela de vinho, tá? Eu tenho um atributo aqui dentro, um campo aqui dentro, que representa o sabor daquela bebida. Então, se for um vinho, esse campo eu vou criar o que nós chamamos de domínio. Então, esse campo vai ter o seguinte domínio: ele vai poder ser doce, seco, suave ou semisseco. Ponto. Não pode ser mais nada, entendeu? Acabou. Não em outras palavras, não vai existir um outro sabor. Até pode existir, tá? Mas eu estou dizendo para você que no meu universo não tem, só tem isso. Outro exemplo. Origem, olha só, embaixo, aqui, ó. Qual a origem desse produto? É nacional ou internacional? Cara, eu vou precisar criar uma tabela de banco de dados, Eliel, para caracterizar o produto, se ele é nacional ou internacional? Não. Eu vou criar o quê? Um campo enumerado. Eu vou criar um domínio para ele. Eu vou dizer assim, ó, ele só pode ser nacional ou internacional. Pronto, acabou. Entenderam a ideia? Seria como se você inserisse aqui numa tabela de clientes o sexo. Cara, é masculino ou é feminino. Acabou. Eu não vou precisar criar uma tabela para poder chamar de sexo, entendeu? Eu não preciso criar uma tabela de estado civil, é só verificar quais são os estados civis existentes no país, entendeu? Não preciso criar uma tabela. Quando é que você cria uma tabela de banco de dados? Quando você não consegue dimensionar o universo de dados. Por exemplo, a tabela de bairros. Cara, hoje, Volta Redonda tem 27, não sei quantos bairros tem. Digamos que sejam uns 30. Amanhã, depois, pode criar um outro. Aí o que acontece? Se você ingessa isso como um campo enumerado, ferrou. Você tem que mexer no sistema. Se você cria isso na tabela, pô, é só criar mais um registro na tabela, cria mais um bairro lá. É como se fosse mais um contribuinte, como se fosse mais um cliente, mais um aluno. Isso justifica você criar uma tabela, entendeu? Agora, quando você tem um domínio, você não cria uma tabela, você cria um enumerado. Pegou a ideia? Eu não sei se vocês aprenderam essa parte conceitual lá na parte de modelagem, normalmente a gente costuma comentar isso nessa disciplina. Ok? Muito bem. Deu para ter uma noção do que é um diagrama de classe? Deu para ter uma ideia? O que é esse diagrama? Legal. Aí o que a gente vai fazer? A gente, para poder implementar isso dentro do nosso projeto, olha só o que a gente faz, o Eric. Olha só. Nós vamos lá no POM, cara. Lembra do POM? XML, onde a gente define todas as dependências do projeto. Lembra disso? Lembra, Léo? Eu vou lá no POM e coloco, olha, agora eu vou trabalhar com essa dependência aqui, ó. Eu vou até abrir aqui para vocês lembrarem, ó. Vou abrir aqui, ó. Isso aqui é o nosso projeto, ó. Olha o POM XML aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ele tem todas as dependências. Lembra das dependências? São os projetos externos que ele depende.
Então aqui eu vou inserir o quê? Pô, agora eu vou inserir a dependência para poder utilizar o JPA Hibernate, que é aquilo que eu ensinei no início dessa aula, lembra? Eu preciso, é um projeto externo, então eu tenho que inserir dentro do meu projeto, tá? Aí aqui eu defino, né, de fato, as características da dependência, tá? Aqui eu indico a dependência Hibernate Entity Manager. São projetos, tá? São projetos, sabe? E cada projeto desse tem um monte de classe. Lembra aquela ideia de que eu tenho a minha classe? Eu estou usando a classe de um terceiro. Mas é tudo gratuito, tá vendo? Aqui, aqui tem um detalhe. Eu estou pegando, aproveitando o gancho, a gente vai utilizar muito recurso de datas. Então, lá no Java 8, a gente foi implementado o local date e o local date time. Para isso, a gente tem que utilizar esse recurso aqui do Hibernate Java 8, para a gente poder utilizar esses campos data, tá? Cara, e aí, uma vez definido tudo isso, o que que eu vou fazer? Olha o que que acontece, ó. Olha aqui, percebam esse slide, ó. Agora vocês vão entender legal. Aqui na minha classe produto, lembra que eu estou definindo aqui uma notação entity, lembra? Eu vou voltar um slide, ó. O que que eu faço aqui, ó? Eu importo digamos assim, essa, esse recurso, né? Ou essa classe chamada entity, que faz parte do Javax Persistência. Quer dizer, lá na minha biblioteca Java eu tenho isso lá dentro, entendeu? Eu tenho essa classe lá, eu posso utilizar os recursos dela. Por isso que eu posso usar aqui esse @entity, tá? A mesma coisa para o table. Aí eu tenho aqui o ID e o generate value, que eu já comentei, tá? Uma outra coisa muito legal aqui, ó, que eu quero que vocês se liguem aqui, ó. Estão ligados aí, pessoal? Olha só. Imagina, o Eric, que você precisa criar um campo chamado quantidade estoque. Eliel, Gilson, quantidade estoque é um campo que tem um nome duplo, né? Tem duas palavras, não é isso? Então, o que que a gente faz quando isso acontece? Boas práticas. Lá no banco de dados, eu coloco assim o nome do campo assim, ó, quantidade underline estoque, porque eu sei que é quantidade de estoque, certo? Agora, e lá na minha programação em Java, não é uma boa prática usar o underline. O que que a gente faz? A gente coloca assim, ó, quantidade, o que começando com letra minúscula, e o estoque, que é a segunda palavra da frase, começa com letra maiúscula e eu junto os dois, que é o que a gente chama de camel case. Lembra que eu falei com vocês sobre o camel case? Legal. É só mudar o canal aqui que ele volta a funcionar, viram? Bom, o Eric, onde que eu parei aqui, Eric? Voltamos. Som, beleza. Oi, aqui? Aquelas configurações? Porque quando eu entro aqui, ó, como eu estou utilizando o microfone externo, esse microfone é o Scarlett. Por algum motivo, esse microfone ele se perde, entendeu? Não sei se ele desconecta, alguma coisa assim.
Aí eu tenho que ficar alternando isso aqui. Aí ele volta a funcionar, tá vendo? Bom, mas vamos continuar então, né? Então olha aqui, ó. Aonde que eu estava? Eu estava falando sobre isso aqui, ó. Estava falando sobre isso aqui. Eu estava dizendo para vocês que é uma boa prática. Lá no meu banco de dados, quando eu vou criar um campo que tem um nome duplo, eu coloco, por exemplo, quantidade estoque, eu coloco quantidade, underline estoque. Eu sempre coloco underline para poder separar os nomes, entendeu? Agora, na programação, a boa prática é utilizar o camel case. O que é o camel case? Você substitui o underline pelo seguinte: você junta as palavras e na primeira palavra eu sempre começo com letras minúsculas e a segunda palavra eu começo com letra maiúscula. Por exemplo, quantidade de estoque, camel case. Quantidade com Q minúsculo, estoque com E maiúsculo. Ok? Beleza? Eu acho que repetiu, né? Aí eu falei um detalhe: quando você adota talvez um framework que te auxilie no desenvolvimento, pode ser que o cara, certamente o cara vai adotar essa prática do camel case. Se você for usar a quantidade de estoque lá no seu código, ele sabe que lá no banco de dados ele tem que procurar a quantidade underline estoque. Tá? Esse é um detalhe importante. Beleza, aqui a gente já conhece a parte do Not Blank, do size, a gente já viu isso aqui, né, no passado. Aqui eu falo do enumerado, campo enumerado. Olha só que legal, gente. Olha que bacana isso aqui, ó. Olha só que interessante, ó. Aqui eu estou definindo um enum. Public enum origem não é public class origem, é public enum origem. Por quê? Porque é um campo enumerado. Então eu crio como se fosse uma tabela, tá vendo? E aqui em cima eu coloco qual é a descrição que eu vou utilizar, qual é o domínio. Então, lá no banco de dados vai ficar gravado nacional com letra maiúsculas e internacional com letra maiúsculas, quando eu for gravar. Quando eu for obter esse resultado, ele vai aparecer na minha tela nacional escrito dessa forma, apenas com a primeira letra maiúscula, tá vendo? E aí, o que eu coloco? O que é essa origem? Na verdade, é uma descrição. A origem é uma descrição. Aqui eu descrevo um campo, é como se eu fosse descrever o campo origem. Eu chamo de descrição. E como ele é privado, ele é um atributo private, olha, eu tenho que utilizar aquela estratégia aonde eu trabalho com os meus métodos modificadores, que no caso é o set, e os métodos acessores, que no caso é o get. Certo? Então, essa é a ideia que nós utilizamos para os enumerados. Então, a mesma coisa que eu fiz aqui para a origem, a gente fez também para o sabor. Tá vendo? Aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma tabela de sucos. Então, eu estou colocando aqui que, digamos que o meu sabor ele vai ser forte, vinho, né? Vinho. Suave, forte, frutada, amarga, adocicada. Tá? Quer dizer, eu defini um domínio. Então, é um enumerado para o meu sabor. E esses valores correspondem à minha descrição. E aqui, para eu poder acessá-lo, como é um atributo privado, eu tenho que utilizar um método acessor. Tá? Beleza. Agora, olha que barato é isso aqui, gente. Olha que interessantíssimo esse negócio aqui. Olha só. Olha, o atributo estilo seria o estilo do produto, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para. Esse estilo aqui é uma tabela de banco de dados. Já não é enumerado. Mas olha só. Esse atributo estilo faz referência à tabela estilo. Esse atributo aqui, ó, estilo, isso aqui está lá na tabela de produto. Tá? Ó, eu coloco aqui, ó, estilo. Quando, gente, olha só, fica comigo aqui. Quando a gente vai definir um atributo, por exemplo, numérico, a gente pode colocar assim, ó, private int SKU.
ou private string nome, não é isso que a gente faz? A gente não coloca sempre o tipo aqui depois do private, lembram? Só que aqui eu estou colocando o tipo estilo. E o que é esse tipo, Eric? Esse tipo é, na verdade, o que? É a minha tabela. Entendeu? É a minha tabela. E aí, essa tabela, ela, na verdade, é uma classe dentro do meu contexto de orientação a objeto. E aí, eu utilizo o seguinte, o tipo é estilo e o nome desse campo é estilo, que, na verdade, representa o quê? Um objeto. Tá? E olha só, uma coisa que vocês aprendem lá no banco de dados, na modelagem, a gente implementa aqui, ó. Aqui eu digo o seguinte, que esse meu campo estilo, ele tem a seguinte relação, referente à minha tabela de produtos, ó, muitos para um. Ou seja, isso aqui, na minha tabela de produtos, eu vou ter muitos, ou seja, imagino que eu tenho um estilo, imagino que eu vou criar um estilo, vamos falar de roupa, para poder ficar mais claro. É um estilo social, tá? Eu tenho um estilo social, eu tenho um estilo esportivo, tá certo? São quando eu for cadastrar aqui os meus produtos roupa, eu vou colocar assim, é uma camisa esportiva, uma camisa social, tá? Legal. Esse estilo vai ter lá na tabela. Aí, Léo, se você quiser criar outro estilo lá, você pode criar à vontade. Qual a relação nessa tabela de produto aqui para minha tabela de estilo? Nessa tabela de produto, eu vou ter muitos produtos referentes ao estilo social. Eu vou ter muitos produtos referentes ao meu estilo esportivo. Sacou? E onde é que isso está escrito? Aqui, ó, na linha 52. Ó, many to one. Muitos para um. Viu como é que ele faz isso automático? Aquilo que você desenha lá no conceito, aqui eu implemento isso. Vocês vão ver que quando chegar lá na tabela de estilo, eu faço o contrário. Eu faço one to many. E detalhe, quando eu digo que esse campo está relacionado à minha tabela de estilo, eu tenho que dizer qual é o nome do campo da minha tabela do banco de dados que vai fazer um join, que vai fazer a relação. Join column. Qual que é o campo que vai fazer a junção de colunas? O nome do meu campo é código estilo. Viu que legal, cara? Como é que eu implemento isso dentro da minha linguagem? Muito legal. Agora, olha só, a minha tabela de estilo. Galera, agora eu estou falando da tabela de estilo, tá? Tenta imaginar agora o social, sabe? Esportivo, agora eu vou tratar da tabela de estilo. Eu já não estou mais na tabela de produto. Olha, tabela de estilo. Entity é uma entidade, table, estilo, tabela, classe estilo. Olha que legal, ó. Long código. Eu tenho um código referente à minha tabela. E eu tenho aqui um nome. É o nome do meu estilo. Agora, olha só. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. ID. Aqui eu não coloquei. Eu poderia ter colocado, mas eu não coloquei aqui one to many. Eu poderia, mas eu não coloquei aqui. Eu poderia ter feito essa definição. Tá? Mas como eu coloquei lá many to one, lá na tabela de produtos, eu não coloquei aqui. Tá? Então ficou uma definição mais simples. Agora, olha só, gente. Algumas coisas que eu vou fazer um comentário muito rápido. Em outras palavras, isso aqui é uma receita de bolo, tá? Por exemplo, ó, serializable. O que é o serializable? Sempre que a gente cria uma classe, a gente costuma implementar serializable, que ele habilita a persistência do estado de um objeto. Tá? Isso é uma coisa mais voltado para as APIs do Java. É por isso que eu digo, gente, isso aqui, cara, sempre copia. Sempre que for definir, é só colocar implements serializable. E sempre que você utilizar esse implement serializable,
a gente sempre utiliza esse Serial Version UID. Isso aqui é mais ou menos assim, ele implementa uma espécie de integridade serial, entendeu? Para você manter a integridade referencial do que você usa no Java com o seu banco de dados. Tá? É uma coisa muito conceitual, complicada de explicar para vocês, mas eu gostaria que vocês entendessem isso como uma espécie de receita de bolo. Tá? Sempre utilizar esse implement serializable, que eu sempre faço, e eu sempre insiro esse atributo, né, long, chamado serial version UID, sempre com valor 1. Tá? Esse 1 aqui, tá vendo? É porque, como ele é, é um valor, o número 1, e ele é do tipo longo, eu tenho que colocar esse L aqui depois do 1, para indicar que ele é um campo longo. Tá? Ou seja, ele é um campo que não muda, que não altera. Isso aqui, na verdade, é uma constante. Tá? Quando eu coloco esse private static final, eu estou definindo isso aqui uma constante. Uma constante chamada serial version UID, que eu atribuí o valor 1. Tá? Não vou entrar em muitos detalhes, tá, pessoal? Para a gente não gastar energia em coisas que não vão, assim, agregar nesse momento para vocês, tá? Legal. A mesma coisa eu faço no final, olha. Tem um métodozinho que a gente chama de hashcode, e tem um métodozinho chamado equals também, que é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes você trabalha com um atributo que ele é um atributo identificador, que ele é um número, mas ele pode também ser tratado como um caractere, entendeu? Então, a gente tem uma facilidade para fazer essa conversão de número para caractere, para objeto. Então, esses dois métodos aqui, eu sempre acrescento no final também dessas tabelas, tá? Receita de bolo. Como eu coloquei aqui, ó, são métodos altamente recomendados, tá? Vamos avançar. Ok. Aqui eu explico como é que eu utilizei, como é que eu fiz. Ah, aqui, gente, ó, coloquei sim, ó. Aqui, ó. Dentro dessa tabela, então, olha só, eu comecei aqui, né? Tabela de estilo. Aqui, ó, eu defini aqui o código. Tá aqui o código, o nome, e aqui eu coloquei, ó. Agora sim, ó. Eric, Lucas, Eliel e Dilson, olha aqui, ó. Eu coloquei a anotação one to many. Então, esse mapeamento que eu faço é o seguinte, ó. Eu vou ter um código de estilo para muitos produtos. E o bacana disso aqui, ô Eric, beleza? Voltamos ao som? Voltamos aqui. Deixa eu repetir essa parte aqui para vocês, que eu acho que eu parei nesse ponto, né? Olha só, como eu defini que nesse meu mapeamento eu tenho um estilo para muitos produtos, tá? Quando eu faço, gente, uma pesquisa, quando eu posiciono, vamos supor, eu tenho a minha tabela, imagina que
A minha gravação está ficando meio cansadinha aqui, né? Mas vocês viram que a gente terminou, a gente estava nesse material, né, em que a gente falou sobre, a gente finalizou essa parte aqui do objeto relacional. Eu acho que foi assim muito interessante essa parte. Gente, não tem como a gente seguir o curso sem eu explicar isso, entendeu? Não tem como ter prática sem explicar essa teoria, concordam comigo? Não tem como. Vocês precisam entender essa parte, tá? Agora vamos lá. Por mais pragmático que eu seja, não tem como a gente fugir dessa parte conceitual. Agora vamos para cá, olha. Vamos começar agora a botar a mão na massa. Agora, eu tenho aqui a migração para o meu banco de dados. Aqui eu estou utilizando o Flyware, mas eu vou queimar essa etapa, tá? Quando a gente for utilizar lá no projeto de vocês, eu vou queimar essa etapa aqui para a gente não perder tanto tempo, que não é tão relevante isso, tá? Mas aqui eu explico sobre a questão dessa ferramenta que é o Flyware, e ele faz de forma automática. Eu insiro lá no meu POM, ó, essa dependência, de maneira que eu consigo automaticamente fazer essa conexão, tá? Aqui eu defino a dependência do Flyware, tá? Eu tenho que criar, pessoal, lá no meu projeto, uma dependência associada ao MySQL, que é o banco de dados que eu vou utilizar. Eu preciso definir esse plugin dentro do meu POM também, tá? Ok, aí eu defino, né, as características do driver, que na verdade é o que? O driver nada mais é do que uma classe Java, que a gente utiliza para conectar. Ou seja, pessoal, se você adota um determinado banco de dados, imagina, você tem o Java, eu vou utilizar o MySQL, eu preciso de uma classe para poder utilizar o MySQL, o Java disponibiliza para mim, tá? Essa classe do MySQL, tá? Com todos os métodos que eu vou utilizar para poder acessar um banco de dados, do tipo MySQL, tá? Aliás, qualquer banco de dados, ele me permite isso. Ok? Perguntou alguma coisa, Dilson, ou não? Ok? Vamos continuar? Então vamos lá. Ó. Eu tenho que dizer qual a versão do MySQL que eu estou utilizando, tá? Eu utilizo essa 5.1.39. Vamos lá. Essa parte de escopo aqui, ó, eu estou colocando que é o escopo provide, ó. Lembrando que com o escopo configurado como provide, o driver do MySQL já deve estar na pasta onde o servidor Tomcat está. Então, eu tenho um arquivo, deixa eu mostrar na prática para vocês isso, olha só. Aqui eu estou definindo como provider, né? Então, vamos lá. Ó. Aqui, eu estou entrando na minha máquina, na minha pasta arquivos de programas, eu tenho aqui a pasta Apache Software Foundation, aqui é a minha pasta do Tomcat. Dentro dessa pasta Tomcat, eu tenho uma pasta lib. Ó, aqui dentro, pessoal, eu vou colocar aqui dentro o meu driver MySQL aqui, ó. MySQL Connector Java 5.39. Eu coloco aqui dentro dessa pasta. Por que eu coloco dentro da pasta do Tomcat? Porque eu defino aqui, ó, na minha configuração do POM, que ele é do tipo provided. Tá certo? Se eu definisse ele como do tipo compile, aí eu não precisaria colocá-lo separadamente. Tá? Mas eu prefiro trabalhar assim. Pelo menos no caso do MySQL, do meu driver. Eu coloco lá na pasta do Tomcat. Tá? Beleza. Aí aqui é que entra a parte da prática, né? Eu tenho esses tutoriais e vou compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar com vocês o meu MySQL, que eu utilizo, que é esse 5543, e o meu Workbench, que eu também utilizo, eu vou compartilhar com vocês. Aqui eu coloquei o endereço lá do meu driver. Se você acessar o meu driver, você consegue fazer um download, tá? Opa, aproveita e leva lá pro rapazinho lá. Se não tiver na lista, você pode inserir aí, tá? Então, gente, ó, esses são os links para o meu Drive. Tá lá no meu Drive, vocês podem baixar isso, tá? Ou se vocês quiserem, eu mando para você. Eu posso colocar lá no Classroom, né?
Posso colocar lá. Se bem que a gente não tem Classroom ainda, né? Oi? É o Clayton. Clayton, ele também faz essa disciplina, tá? Ok, pessoal? Tá? Se você for lá no Drive, você consegue baixar essas instalações, tá? A gente vai fazer um momento prático aqui, a gente vai ver tudo isso aí. Aqui é como é que eu instalo, ó, MySQL, tá? Toda a instalação do meu MySQL. É só seguir em frente, cara. E os detalhes, eu explico tudo direitinho para vocês. Não vou ficar me prendendo a isso, porque isso aqui agora é só seguir esse passo a passo, tá? Que eu faço. Tá? Você tem que definir uma senha de administrador, tal, tá? Eu capturei tela a tela da instalação para poder compartilhar com vocês. No MySQL existe um usuário chamado root, que é o super usuário. Interessante criar uma senha para ele. Eu crio uma senha chamada root mesmo, tá? Ou às vezes nem crio senha, tá? Ok, feita a instalação. Aqui já vem a instalação do Workbench, que é esse software que eu mostrei para vocês, ó, esse software aqui, ó. Esse software aqui, ó, que a gente utiliza para poder acessar o banco de dados, tá? Aqui, ó, é next, tá? Vai instalando e tal. No final das contas, aqui eu mostro para vocês como criar a nossa primeira instância de banco de dados. Aqui é como se eu estivesse entrando pela primeira vez no meu Workbench, tá? Aqui você clica nesse sinalzinho de mais, aí você vai criar uma conexão nova com o seu banco, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes dessas características aqui, porque senão vai ficar um pouco cansativo, tá? Mas em outras palavras, o meu banco de dados, ele está no meu domínio local, ele tem uma porta, tá? É tipo um TCP/IP, tá? Aqui tem o nome do meu usuário para o meu banco. E a outra coisa também, isso aqui vocês vão ver na parte de banco de dados, tá? Na outra disciplina. Continua as configurações, tudo certinho. Feito isso, está lá o meu banco de dados criado. E aqui eu posso criar as minhas tabelas, tá? Toda tabela que eu for criar, eu tenho uma característica. Eu crio o meu banco de dados, um esquema do meu banco chamado estoque, ou estoque, escrito em inglês, fiquem à vontade. Eu defino o padrão encode UTF-8. Esse Database Collection aqui, ó, eu sempre utilizo esse UTF-8 General CI. Tá? Para a gente poder fazer isso, é só seguir esse meu passo a passo, ó, que eu já coloquei aqui. Como é que você cria um esquema, tá vendo? Como é que você define, aonde que você define o seu esquema, ó, tá vendo? Aquelas configurações do TF8. E aí depois eu estava utilizando aqui o Flyway para poder criar essa tabela, mas na verdade a gente vai utilizar na mão, tá? Vamos utilizar o banco de dados na mão. A gente vai fazer esse create table aqui, ó, na mão, para a gente poder criar a nossa tabela. Isso aqui é um comando, Dilson, Eliel, Lucas e Eric. Quero chamar a atenção de vocês para isso. O que vocês vão aprender em banco de dados é isso aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é um comando que eu utilizo para criar uma tabela, tá? Uma tabela de estilo. Eu crio a tabela de estilo, os meus campos código e nome têm as características dele, tá? Esse campo código, por exemplo, é um inteiro grande, né? Um big int. Esse campo aqui é uma chave primária, ele é autoincremento. Lembra que eu defini isso tudo lá na minha classe. Aqui o nome é um campo caractere variável, com 50 posições, não pode entrar valores nulos, tá? Esse engine aqui é um motor que é InnoDB. Esse InnoDB me permite implementar a integridade referencial. Vocês vão aprender isso em banco de dados também. Significa o seguinte, Eliel, eu tenho uma tabela de produtos. Aí eu criei os produtos e criei os estilos. Imagina, eu tenho um estilo aqui chamado, digamos, esportivo, tá? Eu tenho vários produtos desse estilo. Eliel, faz sentido eu apagar o estilo esportivo e deixar os produtos com esse estilo? Faz sentido isso? Faz, pô.
Porque se eu fizer isso, concorda comigo que todos os meus produtos que tinham estilo esportivo vão ficar órfãos, né? Eles vão perder a referência. É isso que a gente chama de integridade referencial. Quando a gente aprende lá na modelagem de dados, eu acredito que vocês tenham aprendido isso, né? Integridade referencial. A gente perde essa integridade. Tá? Então, eu quando utilizo esse engine InnoDB, eu estou dizendo para ele, ó, mas Kelly, implementa isso, não deixa o meu banco se corromper, entendeu? Se alguém tentar pagar um estilo que eu tenho o produto pendurado a ele, ele não deixa. O próprio banco de dados não deixa. Certo? E aqui eu estou criando a tabela de estilo e aqui eu estou criando a tabela de produto. Tá? Com todas as características dos meus campos para cada entidade. Aqui eu fiz um SQL para já inserir dados na minha tabela. Né? Inserir aqui, imagine que é uma tabela de vinhos. Eu estou inserindo aqui os estilos que eu tenho para os meus vinhos. Tá? E aqui seria utilizando o Flywheel. A gente não vai usar isso, eu vou fazer na mão mesmo. Tá? Vou pular essa parte aqui. Tá? Seria utilizando o Flywheel. De dentro do Eclipse, ó, eu faço isso. Não vou precisar fazer porque eu quero, até para vocês praticarem a parte do SQL. Tá? Olha só. Após isso, ó lá, foram criadas as minhas tabelas de estoque, o meu banco de dados de estoque, aqui, ó, banco de dados de estoque, e as tabelas de produto e de estilo. E eu criei aqui, ó, uma tabela chamada Schema Version. Se eu tivesse usando o Flyway, ele cria para mim essa Schema Version, que faz o quê? Controla as versões. A cada alteração que eu faço no meu banco, ele vai criando versões. Tá? Aqui eu já estou fazendo testes, tá? Estou mostrando para vocês. É, ok. Então, só para encerrar essa parte aqui, ó, nessa última tela, só para repetir esse comentário, qual a cena do próximo capítulo? Eu acho que eu estou chegando na reta final, né? Aí ele está ficando meio cansadinho aqui, né? Mas eu acho que a gente terminou. Deixa eu ver se está tudo ok. Ok, eu vou fazer o seguinte. Esse slide aqui, ele é muito pequeno, tá? É uma apresentaçãozinha de 7 slides que eu vou concluir com ele, tá? Então você, por favor, monitora aí, Eric, para ver se esse som não vai fugir. Porque agora é o seguinte, cara. Eliel, Lucas, Gilson e Eric. Isso aqui é a cereja do bolo, cara. Esse Spring Data, JPA. Por que é a cereja do bolo, Eliel? Pelo seguinte, lembra que eu falei com você que a gente vai ter um cara que vai substituir o nosso SQL? Esse cara é o Spring Data JPA. Ele é um projeto do Spring. Olha que legal, olha.
Como a gente já disse em aulas anteriores, o projeto Stock ele vai utilizar o Spring Data JPA e o Hibernate. Inclusive, algumas configurações já foram realizadas. Nesta aula, faremos uma introdução ao estudo do Spring Data JPA. Então, olha só, esse projeto, Spring Data, é esse aqui, ó. Quando você entra no site do Spring, o site é o Spring.io. Você entra nesse site, ele tem toda a documentação desse projeto. Então, quando você entra nesse site e clica aqui em Projects, esse é o site do Spring, tá? Você clica em Spring, em Projects, olha só. Dentre esses diversos projetos que ele tem, além do Spring Framework, né, que a gente está utilizando, ele tem o Spring Data. Esse Spring Data ele tem uma documentação muito bacana, tá? Tem uma documentação muito legal, tá? A gente vai trabalhar com uma determinada versão dele, tá? E foi só para mostrar isso para vocês, que tudo que a gente vai fazer, existe uma documentação muito bacana lá na internet, que a gente pode utilizar na medida que a gente vai desenvolvendo, tá? Eu vou deixar para a próxima aula, para não ficar muito cansativo, a gente vai entrar agora no projeto. Aqui, ó. Agora, a gente vai fazer a configuração desse projeto, esse nosso projeto, com o banco de dados, tá? A gente vai discutir isso agora, mas sem essa parte, sem essa gravação, porque a gravação foi mais para a gente poder trabalhar na parte de conteúdo, né? Então, a gente não vai, assim, trabalhar isso nesse momento. Vamos fazer uma discussão aqui de qual a estratégia que a gente vai utilizar para a próxima aula. Se a gente ainda faz mais uma aula teórica explicando como é que eu integrei isso ao meu projeto, porque o ideal seria isso, eu explicar para vocês como é que eu integrei tudo isso ao nosso projeto Stock, para que depois a gente pudesse o seguinte, nas máquinas individuais aqui do laboratório, a gente fazer isso, entendeu? E vocês fazerem isso, vocês fazerem essa configuração, tá? Porque o meu projeto, com a implementação do produto já foi feita. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, eu vou gravar dados, eu vou implementar um botãozinho para gravar, um botãozinho para consultar, um botãozinho para alterar, entendeu? Naquele nosso formulário. Tá? Isso ainda não foi feito nessa minha versão, mas a integração com o banco, isso já está feito. Eu quero mostrar para vocês. Vamos discutir isso aqui fora da gravação e a gente vê o que a gente vai definir para a próxima aula. Tá legal? Vou parar a gravação aqui e a gente continua a nossa discussão. Tá bom? Só vou parar a gravação porque senão vai estender muito o vídeo. Tá bom? Então, estou parando por aqui, pessoal. Ok?